Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui, só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Mulheres Agraciadas. Esse texto foi escrito pela irmã Peg Fonseca. Não foi eu quem escrevi. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e depois contar aquilo que eu entendi. Entendeu? Então, assim, eu não escrevi o texto, tá? Então, isso é importante que fique muito, muito claro. Isto dito, eu acho que a gente já pode começar orando. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque podemos comemorar hoje o Dia Internacional da Mulher. Pedimos uma bênção especial a cada uma das mulheres, daquelas que já servem o seu reino e daquelas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus. Que tu possas mostrar a tua maravilhosa luz e que nós possamos trabalhar para isso. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. Fica conosco nessa reflexão. É o que te pedimos. Em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então hoje o nosso texto bíblico está em Mateus 1, de 1 a 18. Mas eu vou ler até o 23. E antes de iniciar, né? Obviamente aqui nós vamos ler o texto dos antepassados de Jesus Cristo, mas o texto de hoje vai falar do Dia Internacional da Mulher. Então eu não posso deixar de iniciar sem parabenizar cada uma das mulheres que ouvem este nosso vídeo, né? Parabéns, minhas irmãs, parabéns, minhas amigas, que cada uma de nós possamos ser abençoados, que cada um de nós possamos ser gratas a todas as bênçãos que o nosso Pai tem nos proporcionado. Amém? Bom, então vamos lá. Nosso texto começa em Mateus, capítulo 1, e fala dos antepassados de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo. Descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, o rei Davi. Davi, a mulher que tinha sido esposa de Urias, foram os pais de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão, que foi o pai de Abias, que foi o pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi o pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e dos seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadaque, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento de Messias também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi,
não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome nele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Bom, irmãos, então, o versículo 18 foi o versículo aqui escolhido pela irmã Peg Fonseca, que diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A irmã Peg diz uma coisa certíssima. É muito raro, raríssimo, a gente meditar na genealogia da Bíblia. Geralmente, o que a gente faz? Pula. Pula essa parte da leitura. Ah, é chata. Não quero nem saber. Vou pular. Para que eu preciso saber de tantos nomes? E porque a gente pula, a gente perde uma coisa muito importante. A história do nascimento de Jesus, que é uma história linda e emocionante. Mas a história começou muito antes de Maria ficar grávida, como essa genealogia que a gente acabou de ler ensina. Excepcionalmente, ela inclui o nome de Tamar, de Raabe, Ruth e Batseba, estas 4 mulheres. Isso era uma exceção, porque naquela época a mulher não contava na genealogia. Então eram 4 mulheres que, assim, não existia a mínima probabilidade delas serem famosas, delas fazerem coisas boas, delas se destacarem. Eram mulheres improváveis. 3 são gentias. 3 se envolveram em alguma forma de imoralidade sexual. 2 envolvidas em prostituição e uma era adúltera. Mas todas seguem uma linha reta que levam até quem? Até Jesus Cristo. Porque ele não está preocupado com o nosso passado, glória a Deus por isso. Ele está preocupado com o nosso arrependimento e quem nós nos tornamos nele. Essas mulheres foram escolhidas por Deus para participarem do plano da redenção. Imagina que honra, né? Isso é uma coisa fantástica e inimaginável. Imagina, a mulher naquela época nem voz tinha e elas foram chamadas para participar do plano de Deus da redenção. Não foi assim ao acaso que elas foram incluídas na lista genealógica. Deus é um Deus intencional. Ele não faz nada de bobeira, nada sem pensar. Ah, aconteceu. Não. Deus faz tudo de uma forma intencional. Então a palavra de Deus deixa claro que Deus usa pessoas que nós podemos até achar desqualificadas. Mas para Ele ninguém fica além do alcance da sua graça. Então muitas vezes a gente olha e fala, não, esta pessoa não tem a mínima condição. Como eu já ouvi muitas pessoas falarem, antes aquela pessoa era bêbada, era um assassino, só falava palavrão, era uma pessoa malvada e agora veio pagar de crente. Mas, meus irmãos, nós não estamos aqui para julgar. As pessoas mais improváveis, Deus transforma. Deus transformou a mim, Deus transformou a você. Então, quando nós julgamos que aquela pessoa não tem condição de ser agraciada por Deus, nós estamos pecando. Porque quem sabe de todas as coisas é o Senhor. É Ele que dá graça, é Ele que faz por nós aquele presente, dá a nós aquele presente que a gente não merecia receber. Mas eu acho impossível que o fulano agora é convertido, agora o fulano virou pastor, agora ele é bonzinho. Isso não é da nossa conta. Isso vai ser sempre entre a pessoa e Deus. Nunca vai ser entre nós e a pessoa. Então nós não estamos aqui para julgar. Como eu sempre digo, existe sim um juiz, mas este juiz não somos nós. Então, o Senhor aqui sempre vai chamar pessoas improváveis e vai agraciá-las. Então, nessa situação aqui especificamente, elas foram alcançadas pela graça.
4 mulheres improváveis. Então, numa sociedade que nem notava a presença das mulheres, você vê que quando contava a população, não falava das mulheres. Quando Jesus alimentou aquela multidão, ninguém falou quantas mulheres tinham, quantas crianças, só foram contados os homens, lá na ocasião dos peixinhos e dos pães. Então, Deus cita 4 mulheres, demonstrando que elas também foram chamadas por Ele para cumprir a sua boa e perfeita vontade. O Senhor é extremamente misericordioso e Ele sempre foi respeitoso em relação às mulheres. O Senhor sempre nos valorizou. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, a gente tem que lembrar que a mulher também é chamada para a salvação. A mulher também é chamada para seguir Jesus Cristo. Então, nós todas, nós mulheres, nós também somos chamadas para usar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades, tudo aquilo que recebemos do Senhor tem que estar à disposição do reino, né? Nós somos chamados a agir com ousadia e coragem dentro da vontade de Deus e para ser tudo que Deus quer que ela seja. Então, cada uma de nós seremos aquilo que o Senhor quiser fazer de nós, se formos obedientes, se estivermos no centro da vontade de Deus. Então, obviamente, se formos obedientes no dia de hoje, nós temos mais que motivos para comemorar. E cada homem que nos assiste, talvez não tenha prestado atenção nisso, desta forma, como Deus trabalha em pessoas improváveis. Então, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. A mulher que aceita Jesus como Salvador recebe a adoção para ser filha e herdeira de Deus, bem como um dia será glorificada com Ele. Então, o céu não é só para os homens, não, irmãos. É para nós também, as mulheres. Então, na verdade, o céu é para todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e é para todo aquele que obedecer a sua palavra. Que possamos estar todos, homens e mulheres, conectados com o Senhor, cada dia procurando nos tornarmos melhores cristãos. Bem, eu me despeço aqui, ó, com meu abraço fraternal, com meu abraço de ursa, hoje especial pelo Dia das Mulheres. Lembrando, ó, que ninguém em 2021 solta a mão de ninguém. E com a minha palavra-chave que é saudades.